Hoje a nossa comunidade paroquial celebra o 7º dia de Marina Alvarenga Silva, que há 7 dias partiu para a casa do Pai. Os seus familiares estão presentes? Acho que não, né? Então vamos agradecer por eles, né? Vamos agradecer pela vida da Marina e pedir força para essa família que recorre à nossa oração. Queridas irmãs e irmãos, no meio da missa, um pouquinho antes das palavras da narrativa da instituição, que a gente chama de consagração, a gente diz assim: estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão. Lembra? Vamos repetir? Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão. Essa frase, ela é de ouro. E ela mostra para nós que a ceia tem um significado muito importante para a gente compreender a morte de Jesus. A ceia é fundamental. Por isso, na narrativa da paixão, que é o coração de cada evangelho, nós temos 4 evangelhos, né? O coração de cada evangelho é essa narrativa da paixão de Cristo. Tem autores que dizem, inclusive, eu concordo com eles, que os evangelhos, na verdade, eles são uma história da paixão. Tudo converge para ali, para esse momento da paixão. Porque a paixão de Cristo, a sua morte na cruz, foi um evento muito traumático na vida dos discípulos. A gente chama isso de escândalo da cruz. O escândalo da cruz foi algo assim desafiador para os discípulos da primeira hora, porque eles apostavam muito em Jesus e eles tinham todas as esperanças possíveis, e tudo termina de uma maneira muito diferente daquilo que eles esperavam, mas exatamente como Deus queria. Não porque Deus gosta da tortura e do sofrimento e quisesse e exigisse isso do seu filho, a gente não pode pensar assim. O Evangelho não nos autoriza a pensar num Deus tão sanguinário, porque Jesus nos revelou que Deus é Pai. Isso é fundamental para nós. Um Pai de amor que ama seus filhos. Então a morte de Cristo só pode ser compreendida dentro do horizonte da liberdade de Jesus, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Então Jesus tem que optar por esse caminho, né? Assumir nas suas mãos as rédeas dessa situação e decidir o que fazer com isso, né? E o Horto das Oliveiras é um momento em que a gente vê isso claramente. Jesus, na sua fraqueza, porque ele é humano como nós e também divino como Deus, né? Mas na sua humanidade ele fica frágil e pede: Pai, afasta de mim esse cálice, né? Mas depois ele vai dizer: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Deus não é a tortura do seu filho. A vontade de Deus é a salvação da humanidade a partir do dom que ele faz, dando-nos o seu filho amado. Então, a gente não pode se desligar desse elemento. Ele tomou uma decisão, essa decisão foi livre, e Deus, o Pai, acolhe a decisão do seu filho. Isso sim pode ser dito, né? Isso sim pode ser afirmado. Então Jesus faz uma oferta de si, e essa oferta de si, de Jesus, não foi só lá na cruz, não. Essa oferta de si, ela começou desde o momento em que ele assume a nossa humanidade no seu Natal até o momento da cruz. A vida dele é inteiramente ofertada, entregue por nós, e a cruz é a grande expressão dessa oferta, que durou a vida dele inteira. Então, meus irmãos e irmãs, voltando à ceia, nós temos então ali algo muito especial, além dessas palavras que eu fiz vocês repetirem. Ali na ceia, Jesus pega o cálice. A narrativa da instituição diz assim: ele tomou o cálice. Ele
pegou o cálice. E ele falou o seguinte sobre o cálice: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isto em memória de mim. Então, ele pegou, tomai todos e bebei, isto é, peguem vocês também e bebam esse cálice, compartilho com vocês deste cálice, bebam, portanto, peguem o cálice e bebam, e esse cálice é o cálice do meu sangue. Quando falamos em sangue, a gente é remetido então à ideia de sacrifício. E essa ideia de sacrifício é muito importante, porque a morte de Cristo foi de fato um sacrifício. Não é para ter dúvida. Mas um sacrifício que aconteceu de uma vez por todas. Ele não acontece mais. Ele aconteceu de uma vez por todas. O que a gente faz aqui é o memorial do sacrifício, que é sermos reapresentados àquele único sacrifício que foi realizado na cruz, por meio dos gestos memoriais que ele nos deixou. Então, vejam bem, ele toma o cálice, convida os discípulos a beber desse cálice do seu sangue. A gente sabe que é vinho, convertido em sangue de Cristo, mas a aparência, o gosto é de vinho, mas a essência que muda. E esse sacrifício, ele vai ser esclarecido para nós na palavra derramado. Este é o sacrifício, esse é o cálice do meu sangue, que está prestes a ser derramado por vós e por todos. Se fosse sacrifício ritual, do jeito que se fazia lá no templo de Jerusalém, tirando a vida de animais e escorrendo sangue em volta do altar, a gente teria então outras palavras. A gente teria assim: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será aspergido por vós. Mas Jesus não falou isso. Ele falou: vai ser derramado, vai ser vertido por vocês. Significa, a minha vida vai ser entregue, ela vai ser esvaída, a minha vida vai ser derramada por vocês. Eu vou dar a minha vida por vocês. Então, o sacrifício de Jesus, que nós tomamos parte aqui na ceia, esse sacrifício tem a ver com uma existência entregue aos outros. É uma vida que se doou ao outro ao ponto da morte. É uma vida que se dedicou ao outro nesse sentido de fazer, de si um dom para o outro, para que o outro viva. Então, nós temos aqui, em torno das palavras do cálice, algo muito importante, porque a ceia de fato interpreta a morte de Jesus. E essa entrega de Jesus só tem sentido, nós sabemos disso também pelas Escrituras, por causa do amor. Nada disso teria sentido se não fosse expressão do amor que ele tem por nós. O Papa Bento XVI vai dizer: a primeira transformação que Cristo faz é aquela transformação do seu coração. Ele recebe da nossa parte maldade, violência, tortura, rejeição, e ele converte tudo isso em oferta de amor no sinal do pão e do vinho. Então essa é a primeira transformação, a reciclagem que Jesus faz no seu coração, no seu interior, para que as pessoas recebam dele um sinal de amor. Por isso ele diz também: ninguém me tira a minha vida, eu a dou livremente. Está no Evangelho de João. Então a morte de Jesus é uma decisão dele. Embora se pense que mataram Jesus e ele ficou... Não, ele tomou a decisão: eu vou ao encontro disso. E é no caminho para Jerusalém, onde ele vai morrer, depois de já ter anunciado aos discípulos que ele ia morrer, ser rejeitado, sofrer na cruz, ser torturado, etc., e ressuscitar ao terceiro dia, depois de falar isso várias vezes com os discípulos, caminhando para Jerusalém, os discípulos ainda estão brigando entre si
para ter um lugar à direita e o outro para ter um lugar à esquerda. Ou seja, eles não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo nada. Jesus, faça por nós o que vamos te pedir. Nós queremos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda. Quando você vier no seu reino, a gente quer ser importante com você. É isso. E aí Jesus diz para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? De novo, essas duas imagens. A primeira eu não tinha mencionado, que é do batismo. O batismo aqui, ele tem esse sentido da cruz, do mergulho. A palavra batismo significa mergulho. Eu vou ser batizado. Mas ele já não tinha sido batizado lá no Jordão? Agora ele está falando que vai ser batizado? É porque é o batismo da cruz. Ele vai mergulhar na morte. Ele vai mergulhar na nossa experiência humana, a mais humana das nossas experiências, que é morrer. É isso que é mais humano em nós. A gente morre um dia. E essa morte é compartilhada por todos. É a única certeza que a gente carrega. A única igualdade absoluta que nós temos. Nós somos diferentes em tudo. Mas a igualdade absoluta é que todo mundo vai morrer. A gente nasce com essa marca. E é aí, até aí que Cristo vai, com a sua doação de amor. Então, ele diz: vocês podem ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado, referindo-se à cruz. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber, referindo-se também a esse cálice amargo, difícil de beber. Pai, afasta de mim esse cálice. Então, os discípulos dizem: sim, podemos. E Jesus diz a eles: e vocês vão tomar do meu cálice, vocês vão ser batizados com o meu batismo. Mas não compete a mim dizer quem que vai sentar na minha direita ou na minha esquerda. Isso é para o meu Pai, que vai resolver isso. E aí o pessoal começou a brigar com os dois discípulos. E Jesus chama eles e falou assim: olha, as nações, os tiranos, eles estão por aí disputando o poder entre eles. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aqui a gente compreende com essas palavras últimas de Jesus que a sua morte tem esse aspecto serviçal, esse aspecto diaconal do serviço ao outro. Nós nos tornamos então em Cristo servidores do outro, na sua cruz, na sua entrega. E aí, gente, é importante a gente ter presente isso, que a pessoa que serve, ela vai entrar nesse caminho de Jesus, como aqueles discípulos, que estão ali com ele fazendo essa pergunta, e como as comunidades que escreveram esse texto mais ou menos 30 anos depois. É importante considerá-los aqui, porque eles já estão fazendo aqui, na escritura desse evangelho, uma reflexão sobre a morte de Jesus. E eles já bebem do cálice do Senhor na Eucaristia. De fato, vocês vão beber do meu cálice. De fato, vocês vão ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Então, a gente pode interpretar aqui que, de fato, os discípulos, a comunidade, em qualquer situação, ano, século, hoje, a gente pode dizer: sim, nós tomamos do cálice dele. Sim, nós fomos batizados no batismo dele. Mas a questão é, o batismo de Jesus, o cálice de Jesus, tem a ver com o sacrifício existencial. O rito que nós praticamos, e devemos praticar sempre, nos conduz a um culto existencial que cada um de nós é chamado a viver. E que culto é esse? O culto do dia a dia. O culto da vida, em que cada um, nutrido pela vida de Cristo, cada um que participa do cálice dele, é chamado a viver lá fora, dando também a sua vida pelos outros.
dando também o seu amor pelo outro em gestos concretos, verdadeiros, de doação de si, de amor, de entrega. E isso já acontece. E a gente poderia dizer assim: onde? Peguem os pais e as mães de vocês. Vocês vão se lembrar das noites em claro que eles passaram por vocês. Vocês vão se lembrar do trabalho, né, que eles enfrentaram durante longos anos para constituir a família, para cuidar de vocês, para botar comida na mesa, para botar vocês na escola, para fazer de vocês as pessoas boas que vocês são hoje. Aqui tem uma expressão de entrega e de amor bonita. Querem santos? Eu dou para vocês. Santa Teresa de Calcutá largou tudo que tinha na Albânia e foi viver em Calcutá, junto com as pessoas mais pobres das mais pobres. A última casta, porque todo mundo sabe que na Índia a sociedade é dividida em castas, a última casta que ninguém nem conversa, nem põe a mão, era dessas pessoas que Madre Teresa cuidava. Morriam nas ruas, multidões morriam nas ruas. Ela recolhia as pessoas, levava para os seus abrigos. Ela e as suas irmãs cuidavam dessas pessoas, essas últimas. Fez da sua vida um serviço. E assim, outros tantos exemplos que a gente pode dar, bonitos, verdadeiros, não só de pessoas crentes no Evangelho, como nós, mas também de outras pessoas que no mundo fazem da sua vida um serviço ao outro. Na cruz, Jesus se identifica com a humanidade inteira. E nós, por primeiro, devemos ser os anunciadores disso. Os anunciadores de quem compreendeu que esse é o caminho que Jesus nos propôs. E a gente não pode aceitar de jeito nenhum um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem serviço, um cristianismo sem amor que se desdobra em doação de si pelo outro. Não funciona para nós. Não é o que Deus quer da gente. Então a gente já tem propostas, entre aspas, cristãs nesse mundo, que só preocupam em ter muito dinheiro, porque o cristão, ele é abençoado com a prosperidade, então ele vai ter muito dinheiro. Se você tem muito dinheiro, é porque Deus está te abençoando. Se você não tem muito dinheiro, é sinal de que você não está agradando a Deus. Existe esse tipo de pensamento, chama-se teologia da prosperidade. E tem outras teologias da prosperidade mais sutis, né, que também estão no meio de nós, e a gente precisa ficar bem atento, porque no fundo, buscam a Deus somente para resolver seus problemas pessoais, as suas demandas, as suas necessidades. Mas quando é para pegar na vassoura e varrer o chão, quando é para tirar a poeira do banco, quando é para conversar com um morador de rua, quando é para a gente pensar juntos um projeto de vida, de comunidade, em que eu vou ter que me desfazer do meu orgulho, das minhas convicções, das minhas manias, né, das minhas posições que eu tenho lá fora, e me fazer igual uns aos outros aqui, aceitar a cruz da vida em comum, aí a coisa fica diferente. Eu vou mudar de igreja. É melhor. Vamos lá para aquela outra? Estão me entendendo? Então, essa ideologia dos discípulos que chegam, nós queremos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda, é a ideologia da conveniência. Está muito bom e gostoso enquanto está aqui, no gostoso, no bem bom. Quando chega a cruz, todo mundo corre. Só ficam as mulheres lá com Jesus. Então é isso, gente. O Evangelho está dizendo isso para a gente hoje. Nós que entramos em procissão com a cruz à nossa frente, porque a procissão de entrada é uma imagem da igreja, que somos nós todos, nós estamos seguindo um crucificado. Nós estamos seguindo alguém que deu a sua vida até esse ponto e seguir os passos dele. Contempla isso. E eu garanto a vocês, só o serviço pode nos dar a verdadeira alegria. Que Deus nos ajude a viver esse Evangelho. A gente vai precisar de muita graça de Deus para viver isso.
Amém.